Eu sei que vocês adoram quando eu trago análise de famosas aqui no canal. E hoje é a vez da Lady Gaga. Ela esteve aqui no Brasil, fez um show lá no Rio de Janeiro, e eu decidi fazer a análise facial dela. Então a gente vai ver nesse vídeo formato de rosto, quais são as linhas predominantes no rosto dela, vamos falar do contraste pessoal, vamos falar também um pouco sobre o estilo dela, se esse contraste pessoal que ela adota tem a ver com o estilo ou não, e vamos falar sobre alguns procedimentos estéticos que ela fez no rosto e que conseguiram modificar alguns traços do rosto dela. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é a análise dos terços faciais dela. Quando a gente divide o nosso rosto em 3 terços, a gente tem cada terço comunicando algo diferente. O nosso terço superior comunica o intelecto e a razão. O nosso terço médio comunica emoção. E o nosso terço inferior comunica intuição e ação. Quando a gente olha para o rosto da Lady Gaga, a gente consegue perceber que o terço inferior do rosto dela é o terço mais predominante. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês olharem. Coloquei também o percentual para vocês verem que é um percentual quase igual ao do terço médio. E quando a gente olha fotos antigas da Lady Gaga, a gente consegue identificar que esse terço inferior dela não era o predominante no rosto. A gente consegue perceber que, por conta de alguns procedimentos estéticos que ela fez, o terço inferior dela ficou um pouco maior do que o terço médio. E isso pode ter sido feito por um desejo de imagem, ou como estratégia de imagem, ou simplesmente porque ela não estava satisfeita com a aparência dela. Quando a gente analisa essa foto de perfil, eu vou deixar aqui essa foto antiga para vocês observarem. Nessa foto, a gente consegue identificar que ela tinha um queixo um pouquinho mais retraído. E nas fotos atuais, vou deixar aqui para vocês verem a diferença também, a gente vê um queixo com um pouco mais de projeção. Não só o queixo, mas também a gente consegue ver uma mandíbula mais marcada. Mandíbula é esse ossinho aqui que a gente tem. Então, a gente vê que antes ela não tinha essa marcação na mandíbula e hoje ela tem essa mandíbula um pouco mais marcada. Nas fotos antigas, a gente consegue ver também que ela tinha linhas mais ovais, linhas mais curvas no rosto. E isso comunica mais acessibilidade, mais delicadeza, mais feminilidade, diferente das linhas presentes hoje no rosto dela. Isso por conta de procedimentos estéticos. Hoje a gente consegue identificar linhas mistas, então ela tem linhas retas e linhas inclinadas no rosto. E aí a gente tem essa mistura de comunicação da imagem. Por um lado, a gente tem a força sendo comunicada por conta das linhas retas e, por outro lado, o dinamismo por conta das linhas inclinadas, que são essas linhas assim do rosto. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem também. E isso está muito relacionado ao lado artístico dela, porque ela é uma super artista, ela é cantora, atriz, compositora, música, ela toca vários instrumentos. E o dinamismo é algo muito presente na carreira dela. Então pode ser que essa intervenção no rosto tenha sido algo pensado, ou não, simplesmente porque era um desejo de imagem, porque ela queria trazer mais força para o rosto dela. Porque quando a gente tem linhas muito curvas, linhas muito suaves, a gente comunica mais feminilidade, mais leveza e mais acessibilidade. Talvez não era isso que ela queria comunicar por meio da imagem dela. Algo que é muito curioso também, quando a gente olha a foto de perfil, isso em fotos antigas, a gente consegue perceber um rosto, um perfil curvo. E esse perfil curvo está muito associado a características de um temperamento melancólico, que é um dos 4 temperamentos humanos. E tem tudo a ver com esse lado mais leve, mais feminino, mais emocional também. Por isso que
eu falei no início do vídeo em relação ao terço médio dela, que é quase igual ao terço inferior, mas se não tivesse nenhum tipo de intervenção no rosto dela, o terço médio seria o predominante. Desculpem, minha cachorrinha aqui deu uma tossida. O terço médio seria o predominante, e o terço médio está relacionado ao lado emocional. E a gente, olhando esse perfil curvo, também é uma característica de um temperamento melancólico, que é um temperamento mais emocional também, que tem muito esse lado emocional aflorado. Quando ela faz essa intervenção, quando ela preenche, isso muito provavelmente, tá, gente? Ela preencheu o queixo e preencheu a mandíbula, como eu falei. Então, muito provavelmente, ela fez esse preenchimento de queixo, e quando ela faz esse preenchimento, ela muda o perfil dela. Então, vejam aqui nessa foto agora para vocês compararem o perfil curvo e esse perfil mais angular. E esse perfil aqui diz respeito a uma característica de um temperamento sanguíneo, que é outro dos 4 temperamentos humanos, que é um temperamento que é de pessoas mais comunicativas, pessoas mais ativas. Então, além do perfil angular ter essa característica, a gente também tem a característica do terço inferior um pouco maior, né? Mais predominante, que é o que hoje a gente consegue enxergar no rosto dela. E aí tudo isso pode ter sido estrategicamente pensado, como eu falei para vocês. Agora vamos falar do contraste pessoal da Lady Gaga. Se você não sabe o que é contraste pessoal, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, então eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês assistirem. E para a gente avaliar o contraste pessoal dela, a gente precisa recorrer a fotos antigas também, porque ela é uma artista e toda hora ela tá mudando de visual. E aí eu procurei fotos antigas para conseguir identificar qual é o verdadeiro contraste dela. E eu achei essa foto aqui. Não é tão antiga assim, mas a gente consegue perceber que o cabelo dela está na cor natural, a sobrancelha também está na cor natural. E quando a gente coloca essa foto em preto e branco, que a gente enxerga essa escala de cinza, a gente percebe que ela tem um contraste médio, ou seja, não há muita diferença entre claro e escuro nas características presentes no rosto dela. Pele, olhos, cabelos, então a gente tem um contraste médio. E eu vejo também uma beleza muito suave, o que indica que ela deve ser de uma cartela de coloração suave. E quando ela faz essas mudanças nas cores do cabelo, obviamente ela altera o contraste pessoal dela. Isso é errado? Não. Na consultoria de imagem eu sempre falo, gente, não tem certo ou errado. Existe aquilo que é mais harmonioso. Então, falando do ponto de vista da harmonia, o contraste pessoal natural vai ser o que tem mais harmonia. E se a gente faz poucas intervenções no cabelo, na sobrancelha, se a gente consegue manter essa harmonia, isso é legal, é positivo. Mas ela não é uma mulher que gosta de manter essa harmonia no visual dela. Ela gosta de trazer esse visual mais dramático, e isso tem tudo a ver com o estilo pessoal dela. Quando a gente olha algumas fotos, vou deixar aqui algumas fotos para vocês identificarem do estilo da Lady Gaga. Ela tem esse estilo mais dramático. E quando ela sobe o contraste, ou seja, quando ela aumenta o contraste, como nessa foto aqui, que ela tá com o cabelo preto, ou quando ela desce totalmente esse contraste, quando ela descolore o cabelo, descolore a sobrancelha, ela traz esse visual mais dramático, ela traz mais drama, mais força para a imagem dela. E isso condiz com o estilo pessoal que ela tem. E aí, lembre-se, não se trata de certo ou errado, se trata do que é mais harmonioso ou não. Mas para ela, que é uma artista, faz todo sentido esse tipo de intervenção, esse tipo de alteração no contraste pessoal.
Quando a gente fala de coloração pessoal, a gente fala que a coloração é a harmonia de repetição. Então, a gente repete as cores que já existem na nossa beleza. E eu sou uma defensora da harmonia. Isso eu não nego. Mas, se uma cliente chegar e falar pra mim, eu quero ficar platinada. Vamos supor que ela tem um contraste super alto. Cabelo super escuro, pele clara. Eu quero ficar platinada. Querida, fique platinada. É isso que você quer? É isso que você quer comunicar? Por isso que é importante a gente saber o que a gente quer comunicar por meio da nossa imagem. Porque aí, com isso, a gente consegue fazer qualquer tipo de intervenção e, de fato, transmitir aquilo que a gente quer transmitir. Mas, pra mim, né, eu não gosto dessas intervenções super radicais, até porque não tem a ver com o meu estilo. Eu tenho um estilo um pouquinho mais conservador, um estilo elegante, até criativo eu também tenho. Mas nada assim que seja muito dramático, muito espalhafatoso, nem nada desse sentido. O que não faz sentido pra mim, pode fazer sentido pra você e vice-versa. Por isso é importante se conhecer muito bem.